Essa é a aula de número 11. Nós estamos abordando agora a série branca do módulo de hematologia. Nosso assunto são as alterações leucocitárias. A gente vai falar de algumas alterações leucocitárias não malignas. O estudo das alterações malignas será objeto de outro módulo apresentado por outro colega. As alterações leucocitárias, elas devem ser baseadas em algumas premissas. A primeira delas é a gente tem que avaliar a idade do paciente, é muito importante. O quadro leucocitário, a apresentação do quadro leucocitário de uma amostra de um paciente vai depender enormemente da idade do indivíduo. Então, eu não posso fazer nenhuma interpretação de leucócito se eu não conheço a idade do paciente. Se ele é um neonato, é um recém-nascido, é uma criança de 4 anos, ou um adulto acima de 15 anos, ou se é uma pessoa de idade, eu preciso saber da idade do paciente para poder ter alguma interpretação. Então, a idade vai fazer muita diferença. Isso porque os intervalos de referência, os valores de referência vão variar muito de uma faixa etária para outra. A origem racial, em algumas situações, pode interferir na nossa interpretação, principalmente no caso da quantidade de leucócitos. Os indivíduos afrodescendentes apresentam uma quantidade de leucócitos um pouco abaixo da população dita caucasiana. Então, é muito comum que se encontre valores abaixo dos valores de referência praticados em indivíduos que têm uma vida absolutamente normal e não apresentam nenhuma alteração fisiológica ou patológica em relação a essa quantidade menor de leucócitos do que a vista nos valores, nas tabelas de valores de referência. Então, os indivíduos, como eu disse, afrodescendentes, têm uma tendência a apresentar uma leucometria um pouco abaixo dos valores de referência praticados mais normalmente. Os critérios de revisão que a gente comentou na aula passada, eles devem incluir aí a presença de leucopenia ou de leucocitose. Então, se eu tenho um paciente, uma amostra que apresenta a quantidade acima do normal de leucócito ou quantidade abaixo do normal de leucócito, essa é uma lâmina que merece uma avaliação mais cuidadosa. Então, é muito prudente que a gente avalie manualmente lâminas com leucopenia ou com leucocitose. A contagem diferencial deve ser realizada toda vez que existirem alterações quantitativas na série branca. A gente acabou de falar, leucopenia ou leucocitose. Então, e se o equipamento apresentar, por exemplo, uma contagem diferencial com valores alterados, uma linfocitose ou uma neutropenia muito marcada, um número aumentado de eosinófilos ou de basófilos, ou mesmo de monócitos, se esses parâmetros automatizados liberados pelo aparelho apresentarem valores fora dos parâmetros de referência, é interessante e é possível que a gente faça uma revisão da lâmina para confirmar essas alterações. Alterações morfológicas alarmadas pelo equipamento, como a presença de granulócitos imaturos, linfócitos reativos, o alarme da presença de blastos, tudo isso é motivo para a gente olhar a lâmina e fazer um exame mais minucioso. Na verdade, o equipamento automatizado ele veio colaborar, ele não veio substituir. É óbvio que em muitas situações você vai deixar de fazer o exame manual porque o equipamento já fez a avaliação celular. Mas, de maneira geral, ele vai apenas ajudar, colaborar a diminuir a carga de lâminas para serem examinadas manualmente, deixando os pacientes que realmente precisam de uma análise mais minuciosa, a gente fica com mais tempo para poder fazer isso. Então, a gente tem que olhar para o equipamento automatizado, na minha opinião, dessa forma, como um colaborador que vai ajudar que você otimize o seu tempo e dedique realmente mais atenção àquelas amostras que necessitam dessa atenção mais pormenorizada. O Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, junto com a Organização Mundial de Saúde, preconizam
que para uma perfeita, uma correta ou uma melhor análise da série leucocitária, alguns requisitos sejam cumpridos. Primeiro, uma coloração adequada. E essa coloração é uma coloração baseada na metodologia de Romanovsky. O que Romanovsky fez? Ele misturou eosina com azul de metileno. E aí, vários outros autores fizeram alterações nessas proporções de eosina e de azul de metileno. Então, você tem a coloração de Romanovsky segundo Wright, ou segundo Gimsa, ou segundo May-Grunwald, ou segundo Leishman. Então, são simplesmente variações nessas proporções de eosina e azul de metileno, pequenas alterações na maneira de corar, mas essas colorações todas são colorações de qualidade. E o que é uma coloração de qualidade? É uma coloração que vai revelar, evidenciar as organelas celulares, aspecto do núcleo, aspecto da cromatina. Então, essas colorações baseadas em Romanovsky, todas elas são muito detalhadas, detalhistas em relação existe uma nuance muito grande de cores e é possível então que a gente identifique estruturas com muita precisão e com muita nitidez também, granulações citoplasmáticas, estruturas citoplasmáticas, nucleares, é bem interessante. Então, a coloração de qualidade é fundamental. Depois, esses corantes devem ser livres de água. A maioria desses corantes, eles são dissolvidos em metanol, e esse metanol deve ser livre de água. Quanto mais de melhor qualidade for o seu metanol, menor a quantidade de água misturada nele. Então, a água vai atrapalhar muito a presença de água. Então, não adianta você ter um corante em pó muito bom se você tem um metanol de baixa qualidade. Não precisa ser o melhor metanol do mundo, mas precisa ser um metanol de boa qualidade para você preparar o seu corante e obter um resultado final de qualidade. O pH da solução tampão ou da água utilizada na coloração também deve ser controlado. Para que isso? A gente tem como uma faixa preconizada de 6,4 a 7,2 de pH. E para que o pH tem que ser o mesmo todo dia? Para a sua lâmina ter o mesmo aspecto todos os dias. Todos os dias o seu eosinófilo, o seu linfócito, o seu monócito, o seu bastão vão estar corados da mesma maneira. O seu eosinófilo não vai ter uma cor em cada dia de acordo com o pH da água. Você, então, corrige o pH da água e faz a coloração, uma padronização. Dentro do laboratório, em todos os órgãos normatizadores que recomendam aí boas práticas de laboratório, eles são unânimes em dizer o seguinte: estabeleçam uma rotina e cumpra essa rotina. Porque se você tem a mesma rotina todo dia, fica mais fácil de identificar coisas que são anormais ali, mais fora do comum. E, finalmente, os tempos de fixação e de coloração devem ser testados. Então, a gente, quando prepara um corante, a gente testa lá se fixa um minuto ou mais, ou menos um minuto, se o tempo de coloração, depois que a gente coloca a água ou o tampão, se deixa mais um pouquinho de tempo ou menos um pouquinho de tempo. Então, vamos procurar o melhor no nosso procedimento, da nossa metodologia. Vamos extrair o melhor desse corante. Então, vamos ter uma lâmina preparada com eficiência, bem preparada, uma preparação bem feita e uma coloração também bem feita. Aí a gente pode partir para uma avaliação morfológica, né? Avaliar as alterações leucocitárias de modo mais tranquilo, com mais segurança. Então, o que o ICSH, o CLSI, que é um órgão americano, porém com penetração internacional, é o Clinical Laboratory Standard Institute, o ICSH é o Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, e a outra é a Organização Mundial de Saúde, a gente já conhece. É preconizado que se faça uma observação da preparação em pequeno aumento, inicialmente, e a contagem seja realizada na objetiva de imersão. Quando a gente faz a avaliação em aumento menor, o que a gente vai olhar? A distribuição de células na lâmina. Vamos ver se essas células estão bem distribuídas ou se durante a confecção houve algum problema na amostra ou no momento da confecção que concentrou, por exemplo, as células em uma determinada parte da lâmina. Então, vamos avaliar a distribuição de leucócitos e de plaquetas. Na borda da lâmina, então, a gente faz a contagem diferencial de 100 células. E enquanto a gente faz essa contagem de 100 células, a gente avalia também a morfologia leucocitária, a morfologia de plaquetas, a distribuição das plaquetas e a morfologia eritrocitária. Então, o exame, a hematoscopia, se compõe, ou melhor, é composta, né, por essas três avaliações. A contagem diferencial, com a avaliação da morfologia leucocitária, e também a avaliação de
plaquetas e de hemácias também. O que é importante que seja visto entre as alterações leucocitárias? A presença de neutrófilos hipersegmentados. A hipersegmentação de neutrófilos pode estar associada, por exemplo, a gente já viu lá no módulo de série vermelha, as anemias megaloblásticas, né? A carência de vitamina B12 ou de ácido fólico podem causar a hipersegmentação de neutrófilos. Então, a presença dessas células é interessante, pode ser um sinal da presença dessa deficiência. Vacuolização dos neutrófilos, a granulação grosseira e os corpúsculos de Dole, essas três são chamadas de alterações degenerativas e estão presentes frequentemente nas infecções bacterianas. A granulação grosseira significa uma célula ativada, né? Uma célula que está preparada para a fagocitose. O mesmo vale a vacuolização. É uma célula hiperativa, é um neutrófilo hiperativo que apresenta vacuolização citoplasmática por conta da quantidade enorme de enzimas armazenadas naqueles grânulos. E os corpúsculos de Dole são também características degenerativas que ocorrem na vigência de infecções bacterianas no estado mais grave. Além dessas alterações degenerativas, a presença de linfócitos reativos também deve ser observada e anotada. A recomendação atual é que se estabeleça, inclua-se um campo na contagem para linfócitos reativos e todos os linfócitos reativos sejam considerados. Ou seja, a gente faz a contagem diferenciando as células, eosinófilos, basófilos, bastões segmentados, linfócitos reativos e monócitos. Então, se a gente encontra um linfócito, coloca lá. Se encontra 2 linfócitos reativos, relata a presença desses 2, deixa a interpretação se aquela quantidade de linfócito reativo é normal ou não para o clínico que está acompanhando o paciente. A gente se exime dessa responsabilidade de citar somente quando for importante. Mas quando é que é importante? Quem vai saber se é importante ou não é o clínico que está acompanhando, e a gente, às vezes, no laboratório não tem informação suficiente para tomar essa decisão, saber se 2 linfócitos reativos ou 3 é importante ou não são, ok? Ainda na avaliação da lâmina, o que a gente vai avaliar também? A presença de eritroblastos. Então, quando eu tenho eritroblastos circulando, como é que eu devo proceder? Eu devo realizar a contagem dessas células e expressá-la da seguinte maneira: presença de tantos eritroblastos por 100 leucócitos. Como é que a gente faz isso? Enquanto a gente conta 100 leucócitos, a gente vai contando os eritroblastos à parte. Não inclui os eritroblastos na contagem de leucócitos, não. Conta à parte. E a gente expressa o resultado. Foram encontrados 8 eritroblastos / 100 leucócitos. Isso quer dizer o quê? Enquanto eu contei 100 leucócitos, eu encontrei 8 eritroblastos. Se você possui um equipamento que não faz a diferenciação de eritroblastos de leucócitos, esse equipamento certamente incluiu os eritroblastos na contagem de leucócitos. Então, é necessário que você faça uma correção da leucometria apresentada pelo seu equipamento, se ele não é capaz de identificar os eritroblastos, para você corrigir a leucometria. Uma das maneiras de você corrigir é essa que a gente apresenta aqui, leucócitos vezes 100 sobre eritroblastos mais 100, e a gente vai ter a leucometria corrigida. Você corrige, então, a leucometria descontando a quantidade de eritroblastos que foram contadas como leucócitos pelo seu equipamento. Quando citar as alterações morfológicas? Esse também é um capítulo importante nas alterações leucocitárias. A gente vai citar as alterações morfológicas quando a gente tiver uma frequência importante de alterações da morfologia eritrocitária, acima de 2/3 dos campos ou mais. O documento do ICSH, mais modernamente, preconiza, na maioria das alterações, acima de 5%. Então, quando você encontra mais de 5% de células alteradas naquele campo ou naquela amostra, você então relata aquela alteração. Alterações abaixo de 5%, salvo algumas exceções, não devem ser relatadas. A presença de malária, do plasmódium, da hemácia infectada ou do plasmódium extracelular, deve ser relatada em qualquer quantidade. A presença de macroplaquetas também deve ser relatada apenas quando a amostra apresentar mais de 5% de macroplaquetas. E os grumos plaquetários, eles devem ser relatados quando apresentam uma quantidade de plaquetas
significativa. Então, muitos colegas nos perguntam às vezes, eu vi grumo plaquetário, um grumo de 3, 4 plaquetas. Isso não é considerado um grumo plaquetário. Grumo plaquetário é quando você tem uma quantidade maior de plaquetas, 20, 30 plaquetas aglomeradas, ali 10, acima de 10 plaquetas, você já vai considerar um grumo plaquetário. Embora não exista nenhuma recomendação quanto ao número de plaquetas que vão compor um grumo de plaquetas, mas a gente entende que uma quantidade maior de plaquetas e a frequência desses grumos também maior, né? Então, esse grumo vai merecer um relato. E a gente deve sempre acompanhar esse relato da presença de grumo de plaqueta, a interpretação tem que estar atrelada à quantidade de plaquetas, né? Um paciente com plaqueta baixa e com grumo de plaqueta, essa plaqueta mais baixa pode ser causada pela presença de grumo, né? O grumo pode ter sido contado como uma única estrutura e não como várias plaquetas separadas. Então, a gente sempre atrela essa interpretação da quantidade de plaqueta com a presença de grumos plaquetários. Aqui, a gente tem a presença de granulações tóxicas, corpos de dor e vascularização devem ser sempre citados, né? Obviamente que a granulação grosseira, a gente deve avaliar qual é a quantidade de neutrófilos que apresenta a granulação grosseira e a gente deve tentar fazer a diferença entre uma célula um pouco mais corada, com a granulação um pouco mais evidente, de uma célula com granulação grosseira. Então, a experiência é importante aí nesses casos, para a gente poder diferenciar o que é uma célula um pouco mais corada, com grânulo um pouco mais evidente, de uma célula com granulação grosseira. Outra recomendação que é feita principalmente pelo CLSI, pela Organização Mundial de Saúde, é o seguinte: se você está em dúvida entre dois estágios de maturação, você está lá olhando uma célula e você está em dúvida se ele é um promielócito ou é um mielócito, se ele é um bastão ou é um segmentado, certo? Dúvida entre dois estágios de maturação. Você deve optar pelo mais maduro. É um mielócito ou é um meta? Você escolhe o meta. É um bastão ou é um segmentado? Você escolhe sempre o mais maduro, no caso, o segmentado. Então, essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do CLSI. Sempre compare as suas estimativas com a contagem eletrônica. Então, sempre compare o que você viu na lâmina. Eu estou achando que essa plaqueta está baixa. Você vai lá confirmar na tua lâmina, no teu equipamento, se a plaqueta está baixa mesmo. Essa leucometria, não estou concordando muito com o equipamento. Ele diz que tem 20 mil, eu estou achando que tem menos ou que tem mais do que isso. Então, a gente sempre faz essa comparação para poder checar, principalmente quando tem um resultado fora da faixa de referência. As alterações leucocitárias quantitativas chamam muita atenção e todas elas merecem um exame mais minucioso da lâmina. Então, se você tiver aumento de linfócitos ou de monócitos ou de basófilos, de eosinófilos, de neutrófilos, não importa. Qualquer aumento ou diminuição, qualquer alteração quantitativa em qualquer um dos grupos leucocitários, você merece aí um exame da sua lâmina mais minucioso. E aí, você não precisa nem contar a lâmina. Por exemplo, o seu equipamento identificou ali uma eosinofilia, um aumento da quantidade de eosinófilos. Você vai checar, você pega a lâmina, vai lá ao microscópio e começa a avaliar. Não precisa contar. Você olha um campo, olha dois, olha três, começa a dar uma varredura pelos campos e identifica aí um eosinófilo aqui, mais outro ali, mais outro ali, mais dois aqui nesse campo. Então, você viu, você confirmou que existe realmente uma eosinofilia. Então, você pode confirmar sem precisar contar a lâmina outra vez. O que é importante, o que eles recomendam? Se você vai fazer só uma avaliação, uma conferência, como nesse caso que a gente simplificou aqui agora de eosinófilo, você mantém a contagem do equipamento se você confirma que tem realmente uma eosinofilia. Se, por outro lado, você fizer a contagem, realizar a contagem, não misture a sua contagem com a contagem do equipamento. Se você realizou a contagem, esquece do equipamento e libera a sua contagem e indica que a contagem que está sendo liberada é a contagem manual. Da mesma forma, a contagem que é realizada automaticamente deve ser indicada que foi realizada automaticamente. Então, no laudo do seu hemograma deve estar indicado se a contagem foi feita pelo equipamento ou foi feita manualmente. E, finalmente, quando a gente está avaliando quantitativamente os leucócitos, a gente encara a situação de leucocitose. E o que é uma leucocitose?
A leucocitose em indivíduos adultos é quando a gente tem mais que 11.000 leucócitos por unidade de volume. Então, se eu vou estabelecer um critério lá no meu laboratório, que lâminas eu vou contar e que lâminas eu não vou contar, esse é um valor que a gente tem que considerar. Eu vou contar, por exemplo, todas as lâminas acima de 11.000. Todo mundo que tiver leucócito acima de 11.000, eu vou contar. Ou, se você quiser fazer um critério mais estreito, mais justo, né? Você diz assim, não, eu vou contar todas as lâminas acima de 10.000, acima de 9.500, porque eu vejo aqui na minha população que quase todo mundo tem 7.000, 8.000, 6.000. Um paciente que tem 9.500 já é para mim um pouco diferente, então eu vou contar. Isso é uma decisão sua. Você vai estabelecer o critério dentro da sua população, da população que você avalia. Então é um critério livre, não existe certo e errado. O que não pode acontecer é você, ou o que não deve acontecer, é você deixar de observar, deixar de analisar uma lâmina que tenha 20.000 leucócitos, 25.000 leucócitos, ou uma lâmina que tenha 1.000 leucócitos ou 1.500 leucócitos. Isso realmente não deve acontecer. Essas lâminas devem ser avaliadas manualmente. Então, quando você está diante de uma leucocitose acima de 11.000, o que você vai olhar? O que você vai prestar atenção? Primeiro, a natureza das células. Quais são as células que estão provocando essa leucocitose? São neutrófilos? São linfócitos? Qual é a célula abundante? Eu tenho leucocitose, ok, mais de 11.000, bacana. Qual é a célula que está provocando essa leucocitose? Então, eu tenho que examinar essas células. 2, a duração dessa anormalidade. Essa leucocitose é uma leucocitose que vem perdurando há muito tempo ou é uma situação aguda que aconteceu agora há pouco tempo? Se é uma infecção se é uma leucocitose, de curta duração, eu vou associar isso a um processo agudo, um processo infeccioso, ou mesmo uma leucemia aguda. Não estou dizendo aqui que toda leucocitose significa leucemia, mas é uma situação que você tem que pensar. Você pega um paciente, pega uma amostra, processa aquela amostra, se você tem lá 30, 35.000 leucócitos, 40.000 leucócitos, leucemia é uma possibilidade, sim. Não quer dizer que todo paciente com 30.000 leucócitos tenha leucemia, mas é uma possibilidade que deve ser investigada. Por outro lado, se o processo for de longa duração, ou seja, esse aqui é um paciente que vem apresentando uma leucometria aumentada já há algum tempo. Você vai suspeitar, então, de um processo crônico, né? Uma doença crônica, uma inflamação crônica, um processo infeccioso crônico, né? Uma infecção de longa duração ou um processo inflamatório de longa duração que justifique, então, a presença desse aumento de leucometria. E, em terceiro, a gente vai buscar a presença de achados clínicos associados. Quer dizer, será que essa leucometria pode ser explicada de alguma forma por um aspecto clínico, por uma coisa que o paciente me contou ou que o médico colocou na requisição? O paciente num pós-operatório de uma cirurgia grande, por exemplo, né? O paciente que cursa com uma infecção bacteriana do tipo crônico, um paciente com tuberculose, com uma infecção renal ou com uma outra doença um pouco mais complicada que justifica, então, a presença dessa leucocitose. Ok, pessoal? A gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!